Olá, boa tarde. Quarta-feira aqui na página da Go Outside. Agora a gente tem se visto às quartas, não mais às segundas e quartas, porque também, afinal de contas, tem muita gente fazendo live, né? Essa pandemia deixou todo mundo assim muito ligado nas redes, então a gente resolveu diminuir um pouquinho o ritmo, mas não por isso aprofundar menos as questões. Então hoje é dia de falar com uma pessoa que eu adoro pessoalmente e que representa muito na vida outdoor e na aventura no Brasil. André Estevam, que é diretora do Rock Spirit, tem dividido com o Caco Alzugaray a missão difícil e linda de difundir a cultura da vida ao ar livre nos esportes de aventura e dos esportes de aventura aqui no Brasil. À frente do dia a dia da Rock Mountain Sports Content, ela assumiu essa missão há 15 anos, lançando a versão brasileira da principal publicação gringa desse segmento no mundo, a Outside. E aí nós temos a Go Outside, a revista Go Outside, que a gente tanto ama, nascida há 15 anos pelas mãos e pela força da Belô e do Caco Alzugaray. Estava nascendo ali uma parceria resiliente e muito produtiva que dura até hoje, e também uma editora que se transformaria na mais experiente multiplataformas especializada em lifestyle outdoor e responsável por projetos editoriais de vários formatos, grandes eventos esportivos e até, quem diria, um festival de filmes. E é sobre o Rock Spirit, que esse ano completa 10 anos, em 2020 completa 10 anos de existência, que eu convido a André Estevam Belô, minha parceira e amiga, diretora do festival da Rock Mountain Sports Content. Eu vou botar ela aqui pra dentro, que eu já sei que ela apareceu. Queria só fazer uma breve... Maravilhosa, que vai entrar aqui e que estava muito tímida de conversar comigo, até parece. Quem vê pensa que a gente tem algum assunto que a gente não possa falar. Bem-vinda, Andréia. Oiê, tudo bem? Tudo, que bom te encontrar assim, Desse jeito diferente, né? Olha desse que jeito diferente. diferente, com uma porção de pessoas queridas aqui entrando para saber mais do Rock Spirit, para também talvez ver você, que deve estar todo mundo com saudade de você também. Mas a gente tem uma horinha aqui para falar desse projeto, que é um projeto tão feliz, tão querido de tanta gente, e que esse ano de 2020 completa 10 anos, e não 20 anos em 2010, como eu estava ali atrapalhadamente falando. Então vamos falar um pouquinho da história do Rock Spirit, como é que surgiu esse desejo e essa iniciativa de vocês. Bom, tudo começou em 2010. Foi o primeiro ano que a gente foi para a Telluride, a Outside Americana. Eu estava já na Go Outside. A Outside Americana era a principal patrocinadora do Mountain Film Telluride, que é um festival super bacana que rola lá há 40 e mais de 40 anos já. E o pessoal da Outside Americana falou pra gente, pra mim, pro Caco, ó, a gente vai estar em Telluride, vai estar a equipe inteira, vai ser uma oportunidade legal de vocês. A gente está estreando esse patrocínio, vai ser uma oportunidade legal de vocês encontrarem o time todo. E a gente foi, não tanto pelo festival, mas para encontrar o pessoal da Outside. Outside. E a gente ficou, assim, muito impressionado, né? Foi muito impressionante, porque Telluride é uma cidadezinha minúscula, moram 1.000 pessoas. Na época do festival, essas 1.000 viram 10.000, vira assim, vai muita gente para lá. Só que as pessoas que vão para lá são simplesmente os maiores aventureiros, os maiores diretores de filmes. Na época eu nem estava tão inserida assim no lance dos filmes, então nem tenho certeza que eu passei por pessoas incríveis que eu nem reconheci, Você teria pegado mas autógrafo? teria total. Mas assim, eu virava a esquina, tava o Jim Potter, virava a esquina, tava Alex Honnold. E fiquei assim, né? Tipo, pagando um pau mesmo. E nessa ocasião, como a gente estava muito assim, mais em função do relacionamento com a Outside, a gente acabou não assistindo tantos filmes. A gente viu alguns tal e assistiu alguns filmes, né? E eu achei muito Uhum. legal. No ano seguinte, eu voltei já com outro olhar. Eu falei, não, deixa eu ver direitinho o que é isso, assim, né? Então, Uhum. aí eu fui com o livrinho, com uma lista inteira de filmes. E para você ter uma ideia, assim, é uma cidade minúscula que tem 7 cinemas.
Porque lá também tem o Telluride Film Festival, né? Que é tipo um Sundance Festival, assim, um festival super descolado e tal. Então tem o festival normal e o festival de montanha. Tem o Film E, Festival e o Mountain Film Festival. e o Mountain Film Festival, exato. E aí, então são 7 cinemas. Ao longo de 5 dias, esses 7 cinemas têm sessão das 9 da manhã até as 10 da noite, fora as sessões no parque ao ar livre, né? Então, é muito doido, assim, é uma maratona, literalmente. E desde então eu vou todo ano. E aí, nesse ano, eu fui e pirei. Quando eu realmente sentei no cinema para mergulhar no conteúdo e eles também têm um simpósio que é incrível, assim, tipo, uns nomes super importantes discutindo questões sérias, assim, questões que interessam pra gente, né? E aí eu pirei, porque a minha sensação era assim, gente, as pessoas têm que ver isso, as pessoas têm que. Mais gente tem que pensar e assistir essas coisas todas, sabe? Sim. Eles têm tem um clima em Telluride muito de ativismo, no bom sentido, não ativismo mala, mas, gente, não vamos ficar aqui só assistindo No filminho. discurso. O que que para onde a gente leva isso, né? E foi essa sensação que eu voltei com essa sensação para o Brasil, tipo, gente, precisamos fazer isso. É uma forma, é uma ferramenta muito poderosa de transformação, assim, não só de diversão, mas de fazer as pessoas, de dar essa coceirinha incômoda, mas boa, sabe? De Que que às vezes vida a que a gente gente tá. Eu acho. sente. Que vida que a gente tá vivendo. Toda vez que a gente vai no Rock Spirit, acho que todo mundo sai, cada um dentro do seu próprio contexto, revendo assim, que escolhas que eu tô fazendo? Será que meu dia a dia é o dia a dia que eu queria levar? Será que, enfim, acho que a natureza promove essa discussão, o Rock Spirit sempre promoveu. E depois a gente vai falar um pouco mais disso, porque esse momento é propício também para aprofundar essa questão. Mas você foi para lá em 2011 já com o olho de quem estava pensando em fazer algo fazer algum projeto vindo de lá. E saiu de lá Isso. convencida de que você faria um festival, de que vocês voltariam para Sim. cá e você e Caco, enfim, iam fazer e realizar um festival aqui no Brasil. Isso, queria trazer para cá. E em 2011 a gente já fez a primeira edição. Foi, a gente fez 2 noites num cinema fechado, depois mais 2 noites, se eu não me engano, no Ibirapuera. E a gente Isso. começou, e foi uma loucura, né? Tudo que a gente faz pela primeira vez, você vai descobrindo armadilhas ao longo do caminho. Então, nesse primeiro ano, a gente, enfim, driblou todas as armadilhas, conseguiu fazer, e, e desde então a gente vem aprimorando, né? Eu acho que o ano passado, que foi a 9ª edição no Villa-Lobos, foi um auge, assim, sabe, do festival, em Foi. termos de estrutura, de público. Poxa, cada ano a gente conseguiu ir melhorando um pouquinho e fazendo mais legal. Porque também ao E longo de 10 anos se criou um público, né? As pessoas foram conhecendo aquilo e foi virando um programa parte da agenda cultural, principalmente de São Paulo, onde o festival aconteceu mais vezes. O festival teve no Rio de Janeiro em algumas ocasiões, mas em São Paulo que ele se consolidou. Então as pessoas já, em agosto, já ficavam meio que esperando o festival acontecer, né? E ainda falando de Telluride e desse clima que tem lá e tudo, quantos filmes, mais ou menos, você disse que aí chegou 2011 e você ficou impressionada, eram 7 salas de cinema, filmes rolando o tempo inteiro e mais as palestras, os simpósios e tal. Você tem ideia de quantos filmes eles rodam por festival? eles rodam de 100 a 130 filmes. E desses 100 a 130, você faz uma seleção e a gente vai falar sobre essa Isso. seleção daqui a pouco também, mas uma pergunta que eu tenho para te fazer aqui é justamente na linha nessa linha inspiracional, né? A pandemia, o Rock Spirit já faz muito isso com a gente, que é de todo mundo sair um pouquinho refletindo, né? Daquelas noites lá. E a pandemia trouxe vários questionamentos individuais e até mesmo globais, que falam tanto de uma mudança de perspectiva das nossas prioridades mais essenciais, quanto do desejo de ver um mundo mais justo, mais igual. E o nosso universo da vida outdoor é um imenso laboratório disso, né? Como é que você acha que a pandemia vai influenciar as produções dos próximos anos e mesmo
o impacto delas no público daqui para frente, tanto dessa edição quanto das próximas? Eu tenho a impressão que na pandemia é como se o resto do mundo, que não é o público Rock Spirit, chegasse no ponto do Rock Spirit, sabe? Uhum. Parasse para pensar nessas questões que a gente vem pensando já, porque somos da aventura, porque já amamos a natureza, porque gostamos de cinema, enfim, a gente tinha um público mais restrito que pensava nessas coisas, e agora o mundo está pensando nisso, né? E isso é muito bom. É incômodo, gera uma insegurança enorme, ninguém sabe direito como fazer, o que vai acontecer. Mas eu Uhum. acho que tem o seu lado bom e a única coisa que nos resta é olhar para o lado bom, porque não adianta a gente ficar aqui cortando os pulsos, né? Uhum. Especificamente na produção de filmes, foi um ano super difícil, porque poucos filmes conseguiram ser produzidos esse ano, né? Eu acho que Uhum. isso vai se refletir bastante na seleção do ano que vem, porque esse ano a gente ainda tem muitos filmes que foram produzidos em 2019 e lançados até o começo de 2020, né? Uhum. Mas eu converso com diretores, com produtoras, está todo mundo meio parado, né? Porque não É, pode, e tal. Agora, na Europa e nos Estados Unidos, na Europa principalmente, as pessoas já retomaram melhor, tal. Mas às vezes a pandemia é um desafio criativo também. Tem um dos filmes desse ano, é um brasileiro, chama Luna Quer Sair, que é demais. É um casal que ela é atriz, ele é diretor, e eles filmaram em casa durante a pandemia. É um curta de 3 minutos, super criativo, super bacana, que me uhum. fez rir alto, assim, porque eu me identifiquei com as cenas, não vou contar mais, mas assim, teve um negócio que eu falei, eu dava risada alta, assim, falei, gente, é isso mesmo. Enfim, deu frutos bacanas, assim, essa restrição toda, né? Eu tava pensando aqui que até assim como o Marcelo D2 acabou de gravar um disco todo gravado a partir de lives. Então acho que é o primeiro que está rolando nesse esquema e talvez venham outros. E além, isso é o formato, né? Pode ser que no ano que vem a gente veja filmes em formatos mais assim, feitos remotamente pelo celular, de alguma Pode. maneira outra. Mas do ponto de vista do conceito mesmo, você imagina que seja. Porque todo ano o Telluride tem meio que um conceito condutor, assim. Várias vezes tem um festival inteiro que fala mais de meio ambiente, um outro que fala mais de causas sei lá, de igualdade de gênero ou coisas assim. Então, estou aqui pensando se, de repente, no ano que vem, teria também uma coisa que conversaria com esse momento, sabe? E aí, como você fala muito com É. diretores e tudo, eu fiquei imaginando se você tinha alguma coisa por aí. Eu acho que é bem possível, né? Porque esse ano o tema lá de Telluride não só se aplica aos filmes, mas também aos simpósios, a todos os bate-papos, porque tipo às 8 da manhã já tem os coffee talks lá, os Uhum. encontros no café da manhã com um monte de gente para falar de diversos assuntos. Então, esses temas, além dos filmes, eles também permeiam toda essa programação, né? Eu Uhum. acho que, eu não sei que outro tema poderia ser o ano que vem, porque certamente vai ser alguma coisa relacionada a isso, né? Assim, eu acho que certamente vai impactar muito a produção desse ano, o que foi feito de bacana esse ano. Eu imagino também. E, aliás, a gente estava falando agora de representatividade, e a presença feminina nos esportes, especialmente nos esportes extremos, sempre foi muito tratada como algo inusitado, incomum, a força. Olha só que coisa curiosa, essa mulher, ela salta de paraquedas e tal. Sempre foi uma coisa meio. A gente sempre ficou no campo do exótico, né? Que louca, faz esportes de Uhum. aventura ou extremos, corre não sei quantos quilômetros. E de uns tempos para cá, a gente tem visto muitas meninas retratadas de outras formas, mais engraçadas, mais normais, mais naturais, inclusive no Rock Spirit. Nessa edição, a gente tem alguns filmes que tratam das mulheres, que tratam as mulheres, e tem também alguns que falam da questão racial. E aí eu me peguei pensando que mais raro do que ver mulheres nessas modalidades é ver negros.
Sim, Então, eu queria saber de que forma esses filmes estão abordando a segregação racial nos esportes. Se você pode dar um spoilerzinho, assim, de como eles claro. estão abordando. A história das mulheres nos filmes foi assunto muito forte por uns 3 anos. Eu lembro muito de um filme que a gente passou o ano passado, que era Hilary Nelson, falando, é uma atleta fera, super fodona, assim, da North Face, e ela estava falando sobre ser a primeira mulher. Ela falava, isso já não é mais uma questão, entendeu? E é Uhum, verdade, uhum, assim, mesmo nos filmes desse ano, você já percebe que não fala porque é mulher, fala do que uhum. ela fez, enfim. A questão da diversidade é um assunto, é uma discussão que está muito forte lá fora, assim, de um ano para cá, e eu fico feliz de ver ela começando aqui. A gente tem até matéria na Go Outside essa edição que está nas bancas Que, aliás, agora e está nos linda. aplicativos. Tem uma matéria sobre isso, porque você não vê negros, né? E claro, óbvio que tem a questão econômica, né? Uhum. Então, não tem negro surfista. Pô, para ser surfista, você tem que ter, no mínimo, um jeito de ir para praia, né? Enfim, uma casa na praia, um carro para ir para praia, morar na Morar na praia, praia, ter tempo morar para na. surfar e não trabalhar, Exato, enfim, exato. eventualmente. Mas se você fala, pô, trekking, caminhar na Serra da Cantareira, Uhum, caminhar, sei lá, alguns lugares próximos da cidade, você ainda vê muito poucos negros, né? uhum, uhum, E isso está começando, está virando um movimento lá fora. Eu acho que é super bem-vindo para cá, que venha para cá. E a gente uhum. tem 2 filmes sobre isso. Um é de uma ciclista, a Yesha, que é a única ciclista negra norte-americana no circuito profissional. E ela é super ativista, ela é muito bacana. Chama Do Better Together. Eu já vou falando o nome dos filmes, porque de repente, se alguém se interessar, já sabe até como procurar, né? Uhum. E tem um outro que chama The Crown, que é sobre o cara que foi o primeiro negro a fazer todas as grandes caminhadas lá dos Estados Unidos, né? A Os Appalachian, Appalachian Trail. eles têm uma tríplice coroa e ele é o primeiro que ganhou essa coroa. E eu acho muito legal. Eu me peguei, por exemplo, é muito louco, porque a gente não está acostumado, né? Uhum. Então, assim, eu acho que uma grande dificuldade do meu trabalho na hora de selecionar os filmes é o fato de eu estar há 10 anos assistindo esses filmes de baseada, né? Eu assisto, puta, muitos filmes até chegar na seleção. Então, tem uma hora que você acha que você já viu tudo. E aí, sei lá, 2 anos atrás teve um filme de escalada com negros, e aí o ano passado teve de novo um que era uma ONG americana e tal, e eu, nossa, mais um. Teve um que quase entrou, que era um de esqui, muito legal. Um de esqui Esse era muito que não legal. chegou a entrar, mas que era bem Esse legal, eu era lembro desse. muito. Esse foi quase. Esse foi. Ai, gente, cada escolha é difícil, né? Mas era muito Esquiador negro, você incrível. vê, não tem. Não Muito existe, né? difícil. É. Assim, muito E difícil. num país que, como o nosso, tem um percentual gigante de população negra. Exato. E aí a minha reação quando eu vi, eu falei, mais um, outro filme é muito igual àquele outro. Aí eu parei para pensar, eu falei, cara, mas quantos filmes de brancos escalando em É. situações semelhantes eu não vi já? Eu já não Uhum. vi, entendeu? Então é muito louco, porque é uma coisa que a gente nem percebe, né? É. Aliás, falei da edição, queria mostrar a edição que está linda, que está nas bancas, tem um reflexo aqui, bem bonita. E você estava falando de processo de seleção, e eu ia justamente abordar isso. Bom, são vários filmes, você tem que ver uma porção. Como é que você seleciona esses filmes? Se você leva em consideração algum parâmetro cultural, quer dizer, que precisa ter algum fit com a cultura do país, ou você esquece isso e vai realmente pelo feeling, pelo que você acha mais bem feito? Como é que você escolhe de tantos filmes aquela seleção maravilhosa que a gente vê todos os anos? A seleção começa na hora que eu vou escolher o que que eu vou assistir de Telluride. Esse ano, por causa da pandemia, não aconteceu o festival, ele foi virtual, então eu consegui assistir muito mais. Uhum. Mas quando você vai para lá para assistir lá os filmes, e olha que juro, eu me dedico, eu faço um plano de guerra, assim, eu abro uma plana, eu abro e falo, não, desse daqui eu vou para não sei aonde, já tenho a minha bicicleta e, Tem enfim, que encaixar os eu, horários, eu né? assisto 4 sessões por dia e eu não consigo assistir tudo. Então já começa
no que eu lendo sinopses, vendo, não, isso aqui é muito americano, isso aqui é muito. Porque eles têm muito filme super americano sobre o Parque Nacional da não sei das quantas, sobre o senador, sobre uma lei, né? Uhum, Que podem até entrar. Tem um filme esse ano que tem uma coisa bem americana, mas que ele traz algo a mais. Então, o uhum, primeiro filtro é esse. Os filmes, eu acho que os filmes têm que ter um apelo universal, entendeu? Eles têm que uhum, falar com o Brasil, com o mundo. uhum. Bom, aí começa, né? Porque eu tenho, aí eu tenho os filmes todos do Mountain Film, eu assisto todos que eu consigo e que eu acho que podem ter a ver. A gente também tem um sistema de seleção do Rock Spirit pelo filme Freeway. Então, esse ano a gente recebeu 30 inscrições. De filmes Então, só nacionais ou produções de qualquer não, lugar do de mundo? qualquer lugar do mundo. Tem um Porque no filme. começo o que eu me lembro o festival começa 100% com filmes de Telluride, e já no segundo ano, na segunda edição do festival, começa a se abrir, então, as inscrições para produções nacionais, até como forma de estimular a produção nacional. E Isso, agora, então, o Rock Spirit recebe produções de qualquer lugar do mundo. sim. E Legal. foi uma surpresa esse ano. Eu recebi bastante. Tem um filme que entrou de esqui, que é super divertido, chama 12.000 quilômetros, que é sueco. Hum, Tem um outro filme que é, desculpa, que é norueguês. Tem filmes, tem um italiano, um norueguês e um sueco que vieram. É gente que entrou lá no Filme Freeway, que é uma plataforma também, são os benefícios da tecnologia, né? Existe uma plataforma hoje que conecta festivais e diretores. Então você coloca lá o seu festival, você diz o que você está buscando e as pessoas podem se inscrever. Então é é muito demais. legal, é demais. Então, daí tem esses filmes que eu olho com maior carinho, porque afinal eles escolheram o Rock Spirit, não sou eu que estou escolhendo eles, né? A gente agora cobra pela inscrição um preço simbólico, mas é cobrado, Uhum. né? Até O como ano forma de passado, triagem, né? Essa exato, história o da ano cobrança é um pouco por passado isso. super Howley, assim, eu entrei botei o Rock Spirit no filme Freeway e coloquei gratuito, a gente recebeu 1.300 inscrições. mil e E trezentas aí, porque daí vira uma coisa, quem aí o cara, assiste? exato, entendeu? É impossível, né? Aí eu acabei Sim. fazendo, fui separando tudo que não era documentário, tudo que tinha mais de 30 minutos, mas no fim eu acabei assistindo centenas de filmes do filme Freeway. Esse ano a gente fez a gente cobrou um pequeno fee e Uhum. essa grana vai virar um prêmio para o melhor filme nacional. Então a gente Ah, que vai dar um legal. prêmio em dinheiro para o melhor filme nacional. A gente não quer ganhar dinheiro com as inscrições dos filmes. A gente só quer. Só quer ter um pouco É, como fala, uma triagem, não é? Enfim, tem que ter ali um critério, pronto, é um critério de para pré-seleção, um filtro, né? exato, até para a própria pessoa ver se ler direito as regras, ver o que Claro, que é aquele filme, porque eu recebi um monte de filme que era de ficção de 90 minutos, e o Rock Spirit sei, é documentário de até 30, então, né, pelo menos a pessoa está gastando dinheirinho, ela olha com mais atenção. Então a gente tem todos sim. os filmes do filme Freeway, aí eu vou chegando numa lista inicial, entendeu? Que aí depende também, porque o Mountain Filme, ele tem o festival dele, quando termina o festival dele, eles vão ver quais filmes eles vão licenciar para a turnê mundial, da qual a gente faz parte, né? A Uhum, gente é a primeira parada, a gente é o primeiro festival da turnê mundial deles. uhum. Então, às vezes eu falo, eles me falam, olha, esse aqui que você vai receber, que você queria, a gente não vai licenciar. E aí vai começando esse xadrez. Daí muitas vezes tem tipo 5 filmes de montanhismo. Eu vou usando alguns critérios, né? Qual que é mais Uhum. recente? Qual que traz alguma coisa de diferente? Qual que não está na internet ainda? A gente sempre privilegia os que ainda Inédito. não estão. Quais são os inéditos? E Uhum. vai, enfim, são muitos ingredientezinhos que a gente vai misturando, misturando, e até chegar numa lista que eu acho que seja equilibrada de temas, de durações, enfim, que seja o filé mignon mesmo, né? É. De todas as possibilidades que a gente tem, né? E aí E pelo caminho vão ficando alguns. todo ano a gente tem uma sensação de, nossa, não, esse ano a seleção tá demais, esse ano tá especial.
esse tá melhor. Eu tava aqui olhando antes da gente conversar, dando uma olhada em cada um dos filmes, um ou outro eu já vi, mas tem, a maioria não. E eu falei, nossa, esse eu quero ver, esse eu quero ver, esse eu quero ver, esse eu quero ver, esse eu quero ver. Tem vários ali. Todo ano a gente, né, não acaba nunca de ter bons É, temas e. e aí, no parque, principalmente, a gente tem um limite no parque que esse ano vai ser o drive-in, né, de falar Uhum, disso, uhum. a gente tem um limite de tempo, né, não dá para, assim, meu limite é 2 horas e pouco por noite, 2 horas e meia no máximo. Então, tem uma hora que você tem que falar, gente, o que que não é incrível? Essencial, é. É, esse ano no virtual, a gente tem 1 hora a mais de filmes no online que não estão. Não, tem 1 hora e meia a mais no online de filmes que não estão que não vão passar no Ah, que drive-in, no legal. Que caso. legal. Porque a gente tem mais espaço, né? Mas é Sim. sempre. Eu vou mexendo assim nessa lista até chegar em um ponto que eu falo, não, agora daqui eu não consigo tirar mais nada, sabe? Porque E é é muito, muito é muito doido difícil. porque é um trabalho totalmente centrado em você, né? Você É, precisa ver um por um, escolher, mesmo que você divida essa sensação com outras pessoas. Ah, o que que você acha, esse ou esse, etc. Mas assim, você tem que passar por esse processo. Não tem outro jeito. Você não pode delegar essa missão para outra pessoa. Você é a curadora, o negócio é é, centrado mesmo, né? eu E acho que é difícil me ajudarem, porque teria que assistir tudo para uhum, conseguir, né? Tem várias vezes eu já pedi ajuda para você, já pedi ajuda para Érica, gente, e aí, o que que você acha? Esse ou esse? Esse daqui, isso dá e para porque fazer. existe uma coisa muito louca que influencia muito a nossa percepção do filme, que é como você está se sentindo naquele momento, né? Sim. Então, às vezes eu assisto um filme que eu estou um pouco cansada, é diferente, né? Uhum. Então eu tento não cometer injustiças assim e peço ajuda, mas no fim das contas, a única que vê tudo mesmo sou eu, então acaba sendo essa dureza. E falando dos filmes nacionais, que teve essa evolução mesmo, né? Quer dizer, em 2012, que foram as primeiras produções nacionais entraram no Rock Spirit, primeiro, o volume de inscritos era bem mais baixo, incomparavelmente mais baixo. Me lembro de ter, né, lá na Rock ter recebido, sei lá, 10 no máximo, 7, 8 filmes. E isso foi aumentando a cada ano muito, né? E também de qualidade. Nesses 10 anos de Rock Spirit, a qualidade da produção independente né, super nichado, independente de aventura e universo outdoor no Brasil, foi melhorando muito. O que você acha que existe assim de reincidente em termos de temas que esses diretores brasileiros acabam de novo falando, que nem a gente tem no cinema do grande público, que é uma imensa quantidade de cinebiografia, sabe assim? A gente tem Uhum. algum tema que os diretores brasileiros insistem e temas que você acha que eles deveriam investir? Tá faltando falar? Olha, eu acho que existe uma variedade de temas. O que eu acho que tem variedade de temas, eles têm recursos tecnológicos, né? Teve uma democratização muito grande de Uhum, equipamentos de filmagem, de equipamentos de edição, então tá mais fácil, né? Tá mais uhum, acessível. O que eu acho que é uma comparação muito cruel que o Rock Spirit coloca, porque quando a gente fala que a gente está trazendo os filmes do Mountain Film, são os melhores do mundo mesmo, sabe? É um lugar onde os caras vão lançar os filmes que depois vão ser comprados pela NetGeo, pela Netflix, enfim, uhum, é esse nível, entendeu? uhum. E a gente coloca os filmes nacionais do lado, né? Junto, entremeados ali. Então, é difícil estar Um nesse pouco nível, desleal. é um pouco desleal, né? Sim. Mas o que eu falo muito, assim, às vezes, putz, é muito delicado, mas eu tento falar da forma mais transparente e construtiva. Eu acho que os brasileiros, geralmente, eles se apegam muito ao próprio filme, então a maioria acaba sendo um pouco mais longo do que precisava. E Uhum. muitas vezes eu tenho a liberdade de falar isso e o diretor fala, ah, não, beleza, eu vou fazer um cut aqui, né? E o que eu sinto falta também, que eu vejo muito no Mountain Film, que eu acho que é
na verdade, é um caminho que eles poderiam explorar, é a descoberta de personagens desconhecidos e muito, muito diferentes, sabe? A gente conhece histórias incríveis pelos filmes lá do Mountain Film, e não só de atletas. Aqui a E gente fala história de muito bem de personagem atletas. é uma coisa que toca direto nas pessoas, né? Exato, exato. E História não tem que real. ser alguém que fez, entendeu? É alguém Sim. que tem alguma história muito que é interessante por algum motivo, né? O esporte tem Uhum, muito isso. uhum. A pessoa não é interessante porque ela Pelos subiu ativos o ali. Everest. Eles podem explorar mais, assim, Meu sabe? telefone tocou no meio do negócio. É, Juro. Pronto. Mas não sei se você me viu, se eu é, saí, o que que aconteceu, mas já desliguei. não, deu um flash, assim, fez um É, boom e se voltou. tocou. E tá entrando uma luz do sol aqui, assim, ó. É um filtro que eu tô usando Não, agora tá aqui. bonita, tá linda, legal, tá. Não, tô só te avisando, tá? Que tá mudando aqui, o sol tá se pondo, o telefone tá tocando, tem coisas acontecendo. É a natureza, aquele Interação rolando. outdoor. Mas, enfim, além da questão do tempo e das histórias, a gente tava falando das histórias É, pessoais. eu acho que, mesmo olhando assim para os filmes que a gente exibiu, não tem uma coisa, sempre é um filme de montanhismo, sempre é um filme de surf. Não tem uma variedade, mas eu acho Uhum. que às vezes os filmes brasileiros tendem a ser os mais longos do Rock Spirit e nem sempre É isso justificável, né? entendeu? Principalmente quando a gente fala de um festival, né, no formato normal, que a pessoa está sentada num gramado ali, sabe? Com os Uhum. amigos. Tem que ser uma coisa muito, né, tiro de sniper, assim, sabe? Sim, Porque a que tenha um distorção é muito ritmo. grande. É engraçado, né? A gente está super acostumado a ver filmes de 2 horas, mas nesse contexto, se você botar um filme de 30 minutos, é realmente um limite. E se você botar um filme de 20 minutos, que não tem por que ter 20 minutos, as pessoas realmente desligam quando deu na página Desligam. 12, vai ao É, banheiro, pega uma pipoca, sei lá o quê, e dá uma desencanada, né? é, Então, eu tô falando isso porque eu acho que tem muito desejo dos diretores brasileiros, super. amadores ou profissionais, enfim, aspirantes, de acertarem a mão, né? Tem muita gente Sim. querendo fazer, a gente tem vários amigos, queria tanto mandar um filme e tal. Então é realmente importante falar sobre como é que deve, né, dar dicas para a gente É. tentar realmente continuar evoluindo nisso. Assim, e complementando, desculpa, só Imagina, não? complementando, é, a parte técnica é importante por causa, eu falei que já existem os recursos, já existem, mas tem filmes que a gente recebe que são legais. Não vou dar exemplos, porque daí até a pessoa vai saber, mas a história é legal, mas está filmado de um jeito que não dá, entendeu? Que aí a gente não consegue exibir. Então, eu acho que é um misto de uma boa captação, uma boa parte técnica, uma boa história Uhum. e uma boa edição. E Mas o está todo mundo desapego. super. E o desapego. Mas estamos evoluindo, eu acho. Tô feliz de ver, assim. Não, tem realmente muita coisa legal ali. E agora, essa versão drive-in. A gente assistiu o Rock Spirit nos últimos 10 anos, 9 anos, jogados no gramado. Teve gente que quem pôde participar do Rock Spirit das edições do Rio de Janeiro na praia, na areia. E agora, por conta da pandemia, esse formato que se impõe de drive-in. Queria que você contasse um pouco sobre como é que pintou essa ideia do drive-in, se chegou a se pensar em cancelar o Rock Spirit por conta disso tudo, e o que é que o público pode esperar dessa experiência tão diferente, quer dizer, vintage praticamente, né? Total, é. Bom, assim, eu acho que é aquela história do Chuniar, né? A aventura começa quando alguma coisa dá errado e você é obrigado a se Sim. adaptar. A gente teve que se adaptar. Foram muitos anos construindo o Rock Spirit no formato que ele é. Assim, a gente é o único festival filiado ao Mountain Film que faz desse jeito, de graça, num parque. E é super difícil com a qualidade de projeção, enfim, do jeito que a gente faz, com o capricho que a gente faz, é super caro fazer, todo ano é uma batalha, a gente consegue e tal.
Uhum, E então, assim, a gente gosta muito de poder oferecer isso dessa forma e acredita muito que o formato ideal é ao ar livre no parque. uhum, Mas, infelizmente, a gente chegou num momento em que a gente foi adiando a decisão e pensando se fazia, não fazia, e decidimos fazer porque no drive-in, né? Porque era o único jeito naquele momento, né? A gente sabia que a gente ia fazer. Quando a pandemia realmente se instalou, a gente falou, gente, isso foi lá, sei lá, em abril. Eu já comecei a ver possibilidades do virtual, fui acompanhando o Mountain Film, que desenvolveu uma plataforma para exibir virtualmente. E uhum, a gente ficou com essa coisa do parque, espera, espera. Daí chegou uma hora que não ia dar e a gente decidiu fazer no drive-in. Eu uhum. acho legal no drive-in, pessoalmente? Não, não acho. Eu acho que tem vários pontos que colidem com o que a gente sempre falou nos filmes, Uhum, né? Mas uhum, também acho que é o que dá para fazer hoje. Tem muita gente que quer assistir o filme numa tela grande, com mais gente, com a família. A uhum. experiência de você. Tem o que os gringos chamam de theater effect, o efeito do cinema. A experiência de Sim. você assistir numa telinha em casa, ou você assistir com um monte de gente e tal, É um programa, né? o Me fala programa aí, quando foi a última muda a vez que você fez um experiência. programa? Exato. Então, assim, é uma coisa que a gente. É É, como eu acho que todo o processo da pandemia, a gente fica, gente, eu não tô acreditando que tem essa pandemia. Puta, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso. E aí é. tem uma hora que você fala, bom, vou lidar com isso, então vamos fazer o drive-in, depois vamos fazer o virtual. Quem quer assistir na telona vai poder ir lá de carro, é o único jeito que dá. Eu cheguei até, teve pessoas que falaram, pô, posso ir de bike? E eu Uhum. tentei com o drive-in, mas é uma coisa, é uma determinação da Secretaria de Saúde, então tem que Do ficar governo do dentro do estado. carro. É. Então Uhum. não tem como não ser dentro do carro, é a única coisa que é permitida. E depois a gente vai fazer o streaming, que era uma coisa, uma possibilidade que a gente sempre flertou, assim, pensou em um dia fazer, e agora a gente se Uhum. viu nessa situação de agora vai, né? Então a gente Uhum. vai fazer 10 dias de 10 festival dias. online, 10 dias. Começa na sexta-feira, dia 21, então tem todo fim de semana, e aí vai até o domingo da outra semana, até dia 30. Então todos os filmes vão estar lá disponíveis online, on demand, você assiste do jeito que você quiser, de graça, de um jeito super legal. Uhum. Então, enfim, agora eu já estou até vendo que teve uma coisa boa que é a possibilidade de fazer esse streaming e levar o Finalmente festival rolar. para o Brasil todo, né? Porque Uhum. aí não é só quem mora em São Paulo ou quem mora no Rio, quando a gente fez no Rio, a gente Uhum. vai para todo o Brasil. Que sempre foi, desde o início do projeto, uma meta, né? De tornar o Rock Sim, Spirit um festival itinerante, em versão, de repente, pocket, que pudesse visitar várias cidades, porque, no fim das contas, a missão primordial é espalhar essas mensagens que acontecem a partir exato. dessas narrativas junto à natureza. As narrativas junto à natureza, elas são completamente especiais. E realmente Sim. você só tem isso, por enquanto, aqui no Rock Spirit. E é importante que ele possa ganhando e ganhando braços, né? Para dar conta de alcançar mais pessoas e de inspirar mais gente. E se nesse momento o que nós temos é a possibilidade de ver dentro do carro quem tem carro ainda e quem ainda faz. Então faça um bom uso do carro, né? Que Isso, a gente, exato, todos nós gostaríamos de um exato. mundo com menos carros ou sem carros ou enfim, né, todo mundo de É, ciclistas, seria maravilhoso. Nós, inclusive, defendemos essa bandeira antes de qualquer outra pessoa. Agora, entendo o carro, nesse momento, ele, olha só, tem um uso que é de proteger todo mundo, né? E de é uma virar cápsula, né? uma cápsula nesse sentido. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu não sabia, eu não tinha pensado, na verdade, e que eu queria falar, compartilhar aqui com as pessoas que estão vendo a gente, é que o som não é um som que nem no parque, que é ambiente e que os vizinhos depois vão reclamar ou sentar na varanda. Você sintoniza dentro do carro, eu achei isso maravilhoso. Isso. É muito diferente, assim, você sintoniza dentro do carro
e aí tem todo um esquema de segurança, sei lá, quero ir no banheiro. Então você tem um aplicativo do drive-in, você fala, você entra na fila virtual do banheiro e te avisam quando a pessoa na sua frente da fila saiu, e aí você pode ir, enfim, é toda uma experiência diferente, assim. Eu acho muito interessante esse espírito que a gente fala que o Rock Spirit celebra o espírito indomável. O espírito Uhum. indomável também é isso, né? A gente vê o que que a gente consegue fazer, Com como o que que a a gente gente tem consegue. disponível. Exato, exato. Eu Isso ainda, é, ainda sonho em ter um Rock Spirit para bikes. Não desisti dessa ideia. Quem sabe, se você é é, patrocinador e está nos ouvindo, a né? gente sempre quis, na verdade, o ano passado teve bastante estímulo para que as pessoas fossem de bike para o Parque Vila Lobos, inclusive porque é muito caro parar lá dentro, muito difícil parar lá Uhum. fora, mais perigoso você se deslocar de carro dentro de uma rua para chegar no parque e tudo. Então a bike realmente ela resolve uma série de questões. A Júlia Irata está aqui mandando corações nesse momento em Olha, que falamos da bike, eu não fico nem olhando para super baixo para não me ativista. distrair, eu tô olhando só para a Pra não... pancada. não, se a gente fica olhando pra baixo, a gente fica com vontade de falar com todo mundo. Você já teve declaração de amor aqui, entendeu? Já Sério, eu teve gente. perdi! Sim. Ah, antes da Júlia teve uma obrigada, meu declaração de amor amor. pra você. Tem amigas passando por aqui, mas enfim. A bike é realmente, para o festival, tem tudo a ver, é uma mega solução para o deslocamento, para chegar, para não tumultuar, para não gastar dinheiro, para tudo. Nesse Sim, momento, esse ano, teremos a opção do carro, uma opção bem-vinda para quem há muito tempo não faz um programinha, não sai de casa um pouquinho. E a gente vai total. poder assistir esses filmes todos numa mega qualidade, com uma super estrutura. Você falou da história do aplicativo do banheiro. Tem mais alguma outra gracinha dessas aí para a gente poder contar para as pessoas? Você também pede pipoca pelo aplicativo, e aí Ah, vem a isso é pessoa muito e te traz a importante. pipoca. Dá para. Tem umas. Porque você realmente não pode sair do carro, né? Então é assim, tipo, o que você quiser, você pede pelo aplicativo, te trazem a pipoca, a água. Se quiser no banheiro, você tem. É só você que vai no banheiro naquela hora, eles limpam o Que legal. banheiro X vezes a cada meia hora. Então, enfim, é uma realidade cruel, assim, do que a gente está enfrentando, né? Do que a sociedade, a humanidade está enfrentando, e essa é a forma que dá para fazer agora. Não, e mais democrático ainda do que tudo isso, né? É a versão virtual que a gente estava falando um pouquinho, que eu também quero trazer as novidades desse formato, né? Primeiro isso, que pode chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo. Segundo, esse Só do tempo todo, Brasil, desculpa, só do só no Brasil. Brasil, o É, pobre do moço norueguês que mandou o vídeo, o filme dele, não vai poder. não pode, porque é o seguinte, Tá tudo cansado de ver já isso. o filme dele. É, não, mas o lance é que assim, esses filmes não são nossos, né? A gente Ah, sim. negocia um direito de exibição. E Uhum. aí o direito de, né, o contrato que a gente fez com cada diretor é para exibição em território brasileiro. Então, Entendi. infelizmente, a gente tem essa restrição. Ah, mas já tá bom, porque o Brasil é bem grande, então a gente Daqui a pouco a gente conquista o mundo. Vamos. basicamente uma Europa É, subtropical. sim. E aí, esse tempo todo para poder assistir os filmes, quer dizer, ao longo de 10 dias, esses filmes estão lá disponibilizados de graça para todo mundo poder assistir aos poucos, de novo, como quiser. E eu Uhum. vi uma coisa ótima no site que me chamou a atenção, que são as playlists. Quer dizer, vocês organizaram os filmes por temas. Isso. Conta para as É, pessoas. vai ser assim, se você entrar hoje no site do Rock Spirit, você já tem lá todos os filmes, você pode assistir e lendo a sinopse, quero ver esse, e assistindo na sua ordem. Mas como são 35 filmes esse ano, e é muita coisa, às vezes até eu fico, né, falo, nossa, qual que, é, né? Tô Uhum. brincando, não fico não, mas qualquer outra pessoa ficaria Sim. confusa. A gente fez umas playlists, então a gente tem uma playlist de surf skate, que tem os filmes que falam de surf skate. A gente tem uma playlist de bike, uma playlist de meio ambiente, uma playlist de diversidade, que até esses dois filmes que a gente falou mais cedo sobre negros no mundo outdoor estão lá, Uhum. entre outras coisas, né? A gente tem uma playlist com os filmes das mulheres,
outra com o Brasil. Às vezes um filme está em duas playlists. Então, por exemplo, tem um que chama The Armstrongs, que é sobre uma família sul-africana, meio riponga, todos surfam. Eles estão na playlist do surf, mas também numa playlist que chama Em Família. Porque uma Uhum. coisa desse festival foi uma coisa. Teve bastante filme, esse ano tem bastante filme sobre criança e família e natureza, Ah, por é? algum motivo. Filmes lindos, lindos, que não são filme infantil, mas que tem crianças envolvidas e tem, fala das escolhas das famílias, principalmente, né? Paola Como- Bebê perguntou sobre isso. Tinha perguntado sobre filmes de não, crianças. Pronto, Paola. tem filmes incríveis. Tem acho que 7 ou 8 filmes que falam disso, dos 35. Né? Uhum. Então, eu acho que isso ajuda um pouquinho as pessoas a Escolherem, né? escolherem o que assistir. Eu quero ver agora, vou assistir alguns. Começo por esses, né? E se quiser botar na ordem randômica, aleatória, também pode. Mas aí assim, a gente não consegue. O que vai acontecer é que a pessoa tem que clicar para ir assistindo. Ela pode Sim, assistir em por um. ordem alfabética, em ordem, enfim, Não, essa dá para coisa das ela ir. playlists é muito legal. Eu acho muito legal. E não tem uma playlist só de Alex Honnold esse ano, só de Esse Dani ano não tem. McCaskey? Ah, Esse não, ano para não não tem nenhum dos falar, dois. tem. Na verdade, tem um filme de uma mulher escaladora, a Nina, que ela é ótima, né? Fodona, bababá. E aí ela menciona o Alex Honnold, porque ela vai escalar uma via que ele tinha escalado. Porque eu já tava assim, gente, não tem Alex Honnold esse ano. O que aconteceu? É que ele casou, Todo mundo falando talvez, sobre né? isso. Ele tá com a Fundação Alex Honnold e tal. Não, é Ele uma tá coisa mais interessante quieto. porque ele é um personagem, ele virou um personagem do Rock Spirit, acredito que também do Festival de Telluride. Todo ano tinha a produção do Alex Honnold e a gente teve a oportunidade de ver a evolução desse cara, de um Total. atleta mais ou menos desconhecido e meio esquisitão para um ganhador de Oscar, né? Quem Sim. frequentou o Rock Spirit ao longo desses anos teve a oportunidade de ver a ascensão de um mito. Esse sim, um Total, mito de total. verdade. Sem cordas. Não é? E o Sim, outro também que sempre está presente no Rock Spirit é o Danny McCaskill, que é um irlandês, se eu não estou também enganado, não. É um que é o cara irlandês que que. quem também acompanha sabe do que eu estou falando, que é o cara que faz loucuras em cima da bike, da BMX, ele faz milhões de tricks incríveis ao longo de cenas e de cenários maravilhosos. Quase todo ano tem o Danny McCaskill, esse ano também não tem, Esse então é uma ano não tem. estreia. Mas é bom, tem coisas novas, né? Por um lado, também E tem gente que a gente nunca viu, tal. Mas o Alex Honnold é uma piada interna ali. Qual que é o filme do Alex Honnold desse ano? E aí, esse ano, não teve um dele, mas ele fez uma participação especial, podemos falar assim. ele é só citado. E aí, essa história É, do virtual, eu acho que é uma dessas práticas e descobertas da pandemia que me parece que vieram para ficar, não? eu acho que sim. Eu acho, assim, o lance da transmissão virtual, eu sumi. Ficou travado. Pronto, o lance da É. transmissão virtual. O lance da transmissão virtual, sempre a grande barreira foi a autorização dos diretores, né? Porque como esses Hum, filmes estão. A vida de um filme, ele é lançado nos festivais, né? Os festivais são a vitrine dos filmes que acabaram de ficar prontos, daí eles vão ser negociados com canais de TV, enfim. uhum, Então, nunca que num festival, no meu timing, no timing do Rock Spirit, eles autorizavam colocar num streaming, porque isso uhum. desvalorizava o filme deles, né? O trabalho deles para uma negociação. Esse ano eles liberaram, né? Porque quase todos os festivais Estão foram acontecendo assim. virtuais, e eu torço para que seja um estouro, assim, e que a gente se surpreenda super positivamente com a audiência e com a adesão das pessoas, para que se justifique a gente continuar tendo pelo menos uma parte dos filmes no virtual, né? E pelo menos por um período, porque o que eu me lembro sempre é de assim que termina o festival, várias pessoas mandando mensagens querendo saber como é que fazem para assistir aquele filme. Se por É, um lado me dava uma certa vaidade de dizer assim, ah, desculpa, querido, não foi no festival, perdeu, não vai poder ver, só pode ver lá. Por outro, me dava um pouquinho de pena, né? Então, você ter, total. você ter durante esse esquema, durante 10 dias, tá lá liberado, vai ver, depois acabou, quem viu, quem não viu.
perdeu só o ano que vem. Eu acho que funciona super bem, né? E é bem isso que você falou, assim, acho que a coisa dos festivais é quem vai no festival, quem vai para Telluride se sente super, né? Tô aqui vendo em primeira mão e nananã. Quem vai no Rock Spirit também se sente fazendo parte de uma experiência muito especial. Uhum. E não tem demérito nenhum, é demais mesmo. Mas por que não depois, enfim, estender isso, né? Se o nosso objetivo é inspirar cada vez mais gente, né? Claro. E esse ano, assim, uma coisa que é muito legal do virtual é porque na hora de fazer, de ver os caminhos para a gente fazer essa exibição virtual, o caminho mais óbvio seria fazer no Vimeo, por exemplo, né? Uhum. Mas a gente conseguiu uma parceria com uma plataforma que é muito legal, assim, e tô super feliz, que chama Videocamp. Então, é Uhum. uma plataforma de filmes de impacto, é do Instituto Alana. Eles não cobram para as mostras estarem lá. Eles tinham filmes, sei lá, os filmes da Maria Farinha, os filmes alguns filmes que trouxessem impacto positivo, Mensagens. né? Mensagens de impacto social, econômico, enfim. E agora, com essa coisa dos festivais não podendo acontecer em loco, eles abriram para mostras. Então, e só eles aprovam o conteúdo, sabe? Então, pra gente é super legal estar lá, perto daqueles filmes, perto daqueles conteúdos. Acho que esse ano o Rock Spirit, por causa disso, vai atingir um outro público que não é o do esporte, mas é um público que também está interessado em impacto e talvez nunca tenha pensado no esporte como ferramenta para impacto, né? É. Pra gente, Então, para quem super trabalha legal. com esporte, para quem é atleta, para quem trabalha com esporte como você e eu e tudo, é uma conexão muito natural, muito óbvia, muito É, clara. E aí a gente sai um pouquinho da nossa bolha e vê que não é uma mensagem tão clara assim para todo mundo e que a gente tem, nós aqui, bastante responsabilidade na maneira de fazer chegar fora da nossa bolha essa ligação, essa conexão de que o esporte na natureza, ele é muito mais, aliás, talvez ele seja só uma pequena parte dele é performance. O que total. ele é de verdade é todas essas outras coisas que o Rock Spirit todo ano pode passar, que é Uhum. solidariedade, empatia, sororidade, aventura, inspiração, inovação, uh, sei lá, tantas coisas, né? Sim, Amizade, o esporte, sim. ainda mais na natureza, ele traz tudo isso. E acho que a pandemia acendeu um pouco isso em pessoas que eu nunca imaginei, tipo, amigas muito urbanas, que de repente tiraram ali uma semana para ir para a praia e falaram: Nossa, é impressionante como me faz bem, como eu tô melhor, meu filho tá melhor, botar o pé na areia, deitar na grama. Então, infelizmente, a restrição que todo mundo Gera uma foi consciência, né? gerou uma percepção do quanto é importante para É, a gente, como bicho, estar perto da natureza de alguma forma, né? E o esporte é uma sim. maneira ativa de estar perto da natureza. E essa história que você falou no começo, assim, de fazer as coisas pela primeira vez, quando vocês fizeram o festival pela primeira vez, né? O esporte o tempo todo traz isso. Fazer algo pela primeira vez é uma coisa que explode o cérebro de conexões, né? De percepções. Então, Sim. E não tô, significa escalar, enfim, o Everest pela primeira vez, né? Por mais que a gente mostre grandes feitos, isso se aplica em microescalas, né? Enfim, é uma coisa que se aplica a qualquer pequena conquista, qualquer forma que você descubra, que você tenha prazer de interagir com o seu corpo e com o ar livre, né? uhum, Então, isso é uhum. muito legal. Não É. sair desse elitismo também, sabe? De que Dessa, só dessa é. ideia premium, né? Sim, De você precisar de ter uma performance, não nem acho outra palavra, mas é, desempenhar, ter um desempenho fora da curva para estar inserido nesse contexto. Não é, entendeu? Não é. É só ir é. até ali, entrar no mar, entrar na cachoeira, passear com seu Exato. filho, mostrar uma flor, um bichinho, entendeu? É isso que Sim, é. E acho que as pessoas se ligaram disso agora. E eu falei de flor, bichinho, filho, porque quem tem criança em casa e passou essa pandemia com criança pequena no apartamento, que é a maioria de todos nós,
os momentos que teve fora de casa, ao ar livre, com a criança, foram inesquecíveis. E isso eu acho que vai mudar muito, realmente, como a gente estava dizendo, a percepção das pessoas sobre o que é estar ao ar livre. Como isso é muito maior e muito mais simples do que se achava, né? Também acho. Também acho. Olha, fico muito feliz de falar com você sobre esse projeto maravilhoso, que é querido de tanta gente. É uma das coisas mais bacanas ver esse projeto na rua. Que bom que vocês deram um jeito de botar ele na rua, apesar dos pesares, apesar da pandemia. Queria só lembrar, então, que você me ajudasse a lembrar que esse fim de semana a versão drive-in vai acontecer nos dias 15 e 16, lá no drive-in como é que é? Da Ponte Estaiada. Chama Arena Estaiada Drive-in, é do lado da Ponte Estaiada. E os horários? Aí, então, assim, dia 15 e 16, sábado e domingo, a gente tem 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, sempre às 7 e às 10. Os filmes de sábado são diferentes dos de domingo. Então, mas as 2 sessões de sábado são iguais. São iguais. Uma sessão 7 e outras 10 exatamente iguais. Exatamente iguais. Depois, no domingo, uma outra seleção de filmes, às 7 e às 10. E aí, no dia 21... e para você ir no drive-in, você pode entrar no site do festival, que é rockspirit.com.br, e lá tem o link para você comprar o ingresso. Corram. Não parece propaganda, mas é verdade. Já tá. Os ingressos de sábado já estão esgotando. Que ótimo. Super, super bom. E aí, Andréia, temos música? Temos música nesse festival? Tem música. Vai ter a banda Roxy, que faz um som assim, rock and roll mais alternativo, tal, meio acústico. E eles vão tocar meia hora antes de cada sessão, enquanto a galera se ajeita, sintoniza o rádio, tudo. E aí, no dia 21, a partir das 6 da tarde, os filmes podem ser assistidos até às 11h59 da noite do dia 30. Então, tem 10 dias aí para comemorar os 10 anos de Rock Spirit, 10 dias de Rock Spirit virtual, para assistir em casa, com telão, eu quero muito, muito curiosa para ver como que as pessoas vão assistir. Então, quem assistir, manda uma fotinho. Isso, a gente podia lançar uma campanha. Você então, no Rock Spirit. A hashtag que a gente quer lançar é Rock Spirit em casa. Então, pronto. Quem tiver aí o setup, enfim, manda aí pra gente que a gente vai postar no Insta do festival. A gente quer ver a criatividade da galera. Olha, o Capos Ugarais está dizendo aqui que a segunda sessão de sábado já está esgotando. As 2 de sábado. Então, gente, foca no domingo e encontro todo mundo lá, porque afinal de contas eu também estarei lá no sábado e domingo apresentando esse festival maravilhoso mais uma vez, uma coisa que eu faço há alguns anos e que eu adoro. E agradeço demais, Andréia, não só pela conversa, mas pela missão, por você fazer esse projeto todos os anos acontecer aqui em São Paulo. Espero que ele ganhe o mundo. E muito obrigada mesmo por inspirar a gente todos os anos. Tenho certeza que quem está aqui assistindo e que já esteve lá tem o mesmo sentimento que eu. Bora lá, gente. Vai ser muito legal. E a gente vai mudando mudando o mundo um pouquinho de cada vez, né? É isso aí. Bom, obrigada, eu sou Maria Clara. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um beijão. Até o Rock Spirit. Vida longa para o Rock Spirit. Yes. Tchau, tchau. Tchau.